Olá, tudo bem? Terceira parte de Jó. Estou com a mesma roupa porque é o mesmo capítulo e eu só dei uma paradinha para beber uma água. Eu dar um trato no cabelo que nunca fica legal. Eu dar um tratozinho no cabelo que nunca fica legal. Mas é o cabelinho, nasci careca, né? O que Deus me deu tá bom. E quem for me amar, vai me amar do jeito que eu sou. Só tem isso aqui. E tá envelhecendo. Então, recapitulando, Lúcifer realmente pegou pesado. Deixou Jó sem nada. Somente com sua casa e sua esposa e alguns empregados ali. Matou tudo, tirou tudo a fazer, toda a riqueza. Deixou ele doente ali. E a mulher dele cuidando e ele sofrendo de dor. Só que Jó tinha 4 amigos. 4 amigos. É nesses momentos que a gente vê quem é amigo e quem não é. Meu nome é Marcelo Matos, meu filho já está todo aí. Tá? Mesmo que eu não fale, mas vai estar sempre aparecendo. E o nome desses colegas dele se chama Elifaz, Bildades, Zofar. E o mais jovem de todos, que chegou depois de tudo, chama Eliú. Eliú era o mais jovem de todos. Mas esses 3, Elifaz, Bildades e Zofar, né, quando realmente o culto continuou rolando e Lúcifer não apareceu mais. Porque Deus com certeza ia falar, um particular aí, Deus ia fazer a pergunta e... Só que o que Jó fez deixou Lúcifer de cabelo em pé. Como é que o homem retém uma retidão se hoje o ser humano entrega a Deus brincando? Hoje o homem se desvia de Deus porque o pastor falou, chamou atenção. Hoje o irmão se desvia porque o outro olhou de cara feia. Eu morava em Conceição dos Ouros, sul de Minas Gerais. Eu morei em 3 estados. Mas já visitei também Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Mas já morei, né, no Rio de Janeiro e São Paulo. E morei em Minas Gerais. Minas Gerais eu morei em Conceição dos Ouros. Em São Paulo eu morei em São José dos Campos. E no Rio de Janeiro eu já morei em Campo Grande, São Gonçalo e Itaborém. E estava sempre em Maricá e Cabo Frio. Para quem conhece aí, dá um ok. Fala, legal. Então é aí que você vê quem é amigo e quem não é amigo. Esses homens também com certeza não tinham dinheiro. Mas, né, agora perdeu tudo. Deixa lá. Mas não, eles foram lá. Eles foram lá. Só que eles foram lá, também todos eles eram servos do Senhor. Eram filhos, chamados filhos de Deus, porque também estavam no mesmo culto. Também adoravam, tinham suas esposas, seus filhos. Mas foram lá, não foram para consolar Jó. Foram para criticá-lo. Foram para criticá-lo. Você está em pecado, você errou diante de Deus. Você está assim porque você está em pecado. Vamos começar por Zofar. Zofar. Jó capítulo 4, verso 13 ao verso 21. Eu vou ler rápido, você acompanha comigo aí e deixa de ser preguiçoso. Se estiver em casa, acompanha na Bíblia também. E aí Zofar falando, entre os pensamentos de visões da noite, quando cai sobre os homens o sono profundo, sobreveio-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então um espírito passou diante de mim e me fez me arrepiar os cabelos da minha cabeça. Parou ele, mas não conhecia a sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos, e calando-me ouvi uma voz que dizia,
Seria porventura um homem mais justo do que Deus? Seria porventura o varão mais puro do que o Criador? Eis que nós, seus servos, não confia e nem nos seus anjos encontra loucura. Quanto mais aqueles que habitam em casa de lodo, cujo fundamento estão em pó e estão machucados como traça. Desde manhã até a tarde são despedaçados e eternamente me perecem, sem que disso me faça caso. Porventura não passa com eles a sua excelência? Morrem, mas sem sabedoria. Ele começou a buscar Deus na casa dele. Falando, Deus, o que aconteceu com Jó? Jó pecou? Começou a falar. Jó com certeza pecou, né, Deus? Com certeza Deus. E apareceu um anjo para ele faz. Versículo Versículo 16. Parou ele, pois não conhecia a sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos. Parou-se um anjo e falou assim: vocês, seres humanos, não têm sabedoria. Vocês vivem no lodo. Vocês não podem ficar perguntando, justificando quem pecou, quem não pecou diante de Deus. Todos vocês não têm nem sabedoria para conhecer o teu Criador. Esse anjo falou isso para Zofar. Vamos lá. Jó capítulo 5, verso de 8 a 26. Esse é um pouquinho grande, então vou dar uma corrida. Mas quanto a mim, eu buscaria a Deus, e ele dirigiria minha fala. Isso ele já chegou falando lá para Jó. Ele foi até Jó e começou a falar isso. Olha, eu tive um encontro com o anjo falou assim mais ou menos, e eu te digo para você. Ele faz coisas tão grandiosas, isso ele falou de Deus. Ele faz coisas tão grandiosas que não se pode esquadrinhar. Tantas maravilhas que não se pode contar. Ele dá chuva sobre a terra e envia água sobre os campos, para pôr os abatidos no lugar alto e para que os enlutados se exaltem na sua salvação. Ele aniquila as imaginações dos astutos, para que suas mãos não possam levar coisa alguma a efeito. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Se você se acha sábio, você não é nada diante de Deus. E o conselho dos perversos se precipita. Eles de dia encontram as trevas, e no meio-dia andam de noite as apalpadelas. Mas o necessitado livra da espada, e da sua boca e da mão forte. Assim a esperança para o pobre, e a iniquidade tapa a sua própria boca. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus o castiga. Não despreze, pois o castigo do Todo-Poderoso, porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga. Quer dizer, ele dá a doença e ele pode mesmo tirar. Ele fere as suas mãos e ele mesmo cura. Em 6 angústias, ele faz falando, em 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. A primeira, na fome, é uma angústia. Na fome te livrará da morte. Na guerra, da violência da espada. Da açoite da língua estarás abrigado, e não temerás a assolação quando vier. Da assolação e da fome rirás, e os animais da terra não temerás, porque até com pedras do campo serás a tua aliança, os animais do campo estarão contigo. E saberás que a tua tenda está em paz, e visitarás a tua habitação, e nada se faltará. Também saberás que a sua multiplicará a tua semente e a tua posteridade como erva do campo. E a 7ª, na velhice virás à sepultura, como se recolhe o feixe do trigo no seu tempo. Quer dizer o seguinte, o que ele quis dizer, isso tudo que eu acabei de dizer. Falou, olha, Jó, Deus nos ensina nos seus mandamentos, nas suas palestras, nas suas pregações, que ele visita a maldade dos impuros, dos injustos, e dos pobres, daqueles necessitados que andam justo, ele está sempre ali. E se muitas vezes ele cobra de um justo e depois ele tira. Ele não quer que o justo viva, agora você não. Olha o seu estado. Tu tá errado. É isso que ele quis passar para Jó. Tu está errado, tu fez algo que realmente não tem perdão diante de Deus.
Porque Deus não... Depois de tudo que aconteceu, você não caiu, você não está assim dessa forma. Não, não. Então, você não está sendo justo diante de Deus. Porque o verdadeiro justo, Deus pode dar a doença e tirar a doença. Né? Às vezes Deus usa umas maneiras de cobrar. Mas você não, você pecou de vez. Aí Jó, ao ouvir aquilo, se defendeu. Qual é a defesa de Jó para ele faz? Jó capítulo 9. Vamos para o capítulo 9. Verso 4. Ele chegou para ele faz, doente, Jó doente do jeito que estava, falou: ele é sábio de coração, poderoso em força. Quem se endureceu contra ele teve paz? Você acha que eu fiz algo para Deus? Ele é poderoso demais. Se eu fizesse algo, no estalar de dedos, eu já tinha evaporado. Eu sei que eu não fiz nada. Senão Deus já tinha me matado. Versículo 10, verso 9. Peço-te que te lembres de como barro me formaste, de que pó me farás tornar. Ele falou para o seu amigo, ele faz: olha, eu vim do pó, e do pó eu vou tornar, é porque estou vivo até agora. Tem algo errado aí. Tem algo errado aí. Deus ensina lá nas pregações que ele mata mesmo aqueles que abandonam o seu nome. E eu ainda estou vivo. E eu ainda não voltei para o pó. Aí, Bildade, outro colega que estava ali, vieram 3, né? E diz a Bíblia que eles sentaram no chão junto com Jó. Jó no meio ali, ficaram 2 de um lado e um do outro. Esse Bildade, ouvindo a conversa, veio Bildade falando, acusando. Vamos ver a acusação de Bildade. Jó capítulo 18, vamos para 18. De 1 a 4. Então respondeu Bildades, o suíta, e disse: até quando usareis artifício em vez de palavras? Até quando você vai ficar falando essas palavras aí que você é justo, Jó? Considerai bem, e então falaremos. Porque somos tratados como animais e como imundos aos vossos olhos? Tu que despedaças a sua alma na tua ira, serás a terra deixada por tua causa? Removam-se as rochas do seu lugar. Bildade chegou e falou assim: olha só, Jó, você deve achar a gente como um animal irracional, né? Você deve achar a gente como pessoas que não têm sabedoria, né? Você está tratando a gente como animal, que não tem sabedoria, como um cavalo aí, como um burro. Nós temos sabedoria. E não existe, você não é justo diante de Deus para estar nesse estado. Você não é justo diante de Deus para estar nesse estado, Jó. Bildade continua falando. A sua memória perecerá na terra, e pelas palavras e pelas praças não terá nome. Da luz o lançarão nas trevas, e afugentá-lo-ás no mundo. Não terá filho nem neto entre o seu povo, o resto nenhum deles ficará nas suas moradas. No dia se espantarão os vindouros, e os antigos serão sobressaltos de horror. Tais são, na verdade, as moradas do perverso. E o que é lugar do que não conhece a Deus? Ele chegou, esse Bildade falou um pouquinho pesado, falou: você nunca mais vai ter filho, você nunca mais vai ver seus netos. Daí você já vai direto morrer. Você pecou diante de Deus. Quem é que possa pecar diante de Deus? Versículo final aqui. Tais são, na verdade, as moradas do perverso. Chamou Jó de perverso. Você foi um perverso, Jó, diante de Deus. E este é o lugar dos que não conhecem a Deus. Aí, ó.
Isso aí que aconteceu, isso é para quem não conhece Deus. Vou botar um parênteses aqui. Eu acabei esquecendo. Você sabia que, como já disse, a palavra, ela tem força. Por isso eu creio em dizer sim, sim e não, não. Você sabia que a oração de Jó, quando ele amaldiçoou o seu dia, amaldiçoou o dia que sua mãe botou ele para fora, falou, eu não quero que vire trevas, que Deus não cuide do dia, que risca dos meses, o dia que eu nasci, Deus fez cumprir? Deus, pela sua sinceridade, da angústia ali chorando, Deus tirou o dia 30 de fevereiro, não existe até hoje. Não existe dia 30 de fevereiro. Eu escrevi 9 livros. 9 livros. Já escrevi 9 livros. Mas nunca publiquei porque não tenho dinheiro. Um dia, momento certo, Deus vai dar condição. Sendo que desses 9, 4 são evangélicos, 4 são sobre a palavra do Senhor. E 5 são de ficção. Minha mente é uma mente muito... E eu escrevi um filme de terror dizendo o dia de Jó. O dia, nesse livro, os seres humanos encontraram uma forma que faltava alguns segundos em não sei quanto tempo que a Terra tinha uma rotação para descobriram e que poderiam colocar no ano bissexto. Bissexto é quando tem até o dia 29. Eles poderiam, nesse ano, gerar dia 30. E que o mundo poderia fazer uma festa nesse dia 30. Mas as pessoas, no meu filme, isso eu botei entre parênteses, sair um pouquinho da Bíblia aqui. E as pessoas evangélicas, as pessoas cristãs, as pessoas teólogos, eu botei até padres que estudam muito a Bíblia, pessoas de Israel, falando, protesto, pedindo para não assinar esse documento, porque se esse dia viesse, o mundo acabaria em geral. Vocês são malucos, E esses sacerdotes, esses pastores, esses que liam muito a Bíblia, eles se esconderam, fizeram cavernas. E realmente, Deus, esse dia foi abandonado. E os demônios vieram e aniquilaram. Não houve sol nesse dia. E foi morte para tudo quanto é lado. Os que estavam debaixo da terra, que foi menos de 100 pessoas, quando passou-se 24 horas, a terra estava toda destruída. Só tinha aquele remanescentezinho. É um filme de terror, né? E Deus realmente tirou. Ele falou, eu não quero, Deus, que você nem proteja esse dia que vira em trevas. Eu não quero que esse dia brilhe a luz do sol. E eu peguei esse versículo e fiz um filme de ficção. Realmente não tem como, não existe dia 30 de fevereiro, foi riscado por Deus. Você sabia disso? E você não acredita em Deus. Mas vamos lá, agora voltando. E aí quando Jó ouviu o que o Bildade falou, ele para ouvir e depois responde, deixa eu falar também. E Jó se defendeu. Jó capítulo 19, de 13 ao 25. Ele falou, Bildade, longe de mim e meus irmãos, e os que me conhecem, deveras me estranharam. Quer dizer, as pessoas que me conhecem estão me estranhando. Eu não sou assim. Eu nunca fui assim. Perverso? Nunca fui. Os meus parentes me deixaram.
e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Hoje eu moro aqui na Europa. Eu tenho parentes aqui que não tá nem aí para mim. Nem aí. Se está, não demonstra. Aí as pessoas muitas vezes perguntam assim, mas isso não te abala? Isso não te abala, Marcelo? Não me abala porque eu não espero isso deles. Quando você espera algo bom de uma pessoa e a pessoa não faz a coisa boa, aí aquilo decepciona. Poxa. Mas quando você não espera que aquela pessoa faça algo bom por você, se ela não fizer, você não estava esperando mesmo. Então não te afeta. Então eu aprendi a confiar somente em quem? Nele. Nele. Aprendi a confiar. Nele sim. Nele me decepcionaria se já disse, você vai para o inferno. Ele vai falar, poxa. Ele sim. Agora, parentes próximos, que não tá nem aí. Fala a minha cara, eu não gosto nem de ligar para você. Não me afeta, porque eu não espero isso das pessoas. Nem dessas pessoas, nem dos conhecidos. Não espero. Eu espero do meu chefe. Quando estou precisando de algo, às vezes não tem nada de comida na minha casa. Eu dobro o joelho e falo, pai, não tem. Amanhã eu não tenho nada. O que eu vou falar para meus filhos? Como esse céu que hoje me ilumina. Quantas vezes o recorde foi 10 horas da noite. Alguém bateu na minha porta. Pois não. Olha, mandaram te entregar. Toma aí carne. Comigo é assim. Eu espero dele. Dele eu espero. Dos outros, não espero nada mais. Nada mais. Então, Jó falando, os meus parentes me deixaram. Os meus conhecidos me esqueceram de mim. Me esqueceram de mim. As pessoas que me conheciam agora, tá nem aí para mim. Os meus domésticos e as minhas servas, que ainda tem na minha casa aqui, se reputam como um estranho. Olham para mim como estranho. Aquele ali que é o meu chefe. Vinha ser eu um estrangeiro aos seus olhos. Chamei o meu criado um dia e ele não me respondeu. Cheguei a suplicar com minha boca. Estava ali sentindo dor, deve ter pedido, você, cara, tinha nojo de mim. O meu bafo se faz estranho até a minha mulher. Minha mulher está aqui, ela cuida de mim, mas eu vejo que ela se afasta de mim. A minha súplica aos filhos do meu corpo. Até os rapazes me desprezam e levantando-me eu, falam contra mim. Eu vejo que meus empregados falam de mim. Todos os homens do meu secreto conselho me abominam. Até os que eu amava se tornaram contra mim. Interessante. Lúcifer realmente pegou pesado com ele. Os meus ossos se apegaram à minha pele. Imagine, ele estava seco, como se tivesse AIDS, câncer. E não conseguia nem comer. Ele realmente estava ali morrendo. Mas Deus falou assim, eu não quero que ele morra. Se pegar a pele à minha carne, e eu escapei só com a pele dos meus dentes. Compadecei vós de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Ele falou, poxa, Deus deve ter realmente me tocado. Mas, por favor, pare de apontar o dedo contra mim. Vocês foram os únicos que apareceram.
que me perseguis assim como Deus, e da minha carne vos não fartais? Ele falou, você parece que está com Deus. Deus parece que realmente me perseguiu. Ali ele já estava, sabe, quando você começa a falar com ódio, com raiva, você começa, sabe, a falar coisas que você acaba errando. E quando ele já estava, sabe, quando ele começou a lembrar do sofrimento dele, que ele poderia ali, realmente, ali, ele botar tudo para fora que estava sentindo, inclusive de Deus. No versículo 23, ele parece que deu um embaque, ele acordou para a vida, ele falou, não, porque eu sei que o meu Redentor ainda vive, e por fim, se levantará sobre a terra. Ele vai me levantar. É impossível eu ter errado contra ele. Sabe, ele estava angustiado. Começou aquela angústia. Mas depois, não. Eu sei que Deus está me olhando o meu sofrimento aqui. Eu sei que isso não é eterno, não. Eu sei que Ele vai me levantar daqui dessa posição. Aí, ok. Zofar, o que não tinha falado ainda, ouviu o Jó falando, esperou o Jó acabar de falar e falou assim, posso falar? Então respondeu Zofar, o Naamatita, e disse, visto que os teus pensamentos me fazem responder o que eu aprezo. Eu ouvi tua repreensão e que me envergonha, mas o espírito do entendimento responderá de mim. Quer dizer, eu ouvi a sua reclamação aí, o que você quis dizer, mas porventura não sabes tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos hipócritas apenas um momento? Quando ele acabou de ouvir, ele falou, olha, vou dizer uma coisa para você. Por isso que eu falo que Deus fazia parte do culto, porque a conversa entre esses três homens, Zofar, Elifaz, Bildade e Jó, o conhecimento que eles têm sobre terra, ser humano, céu, terra, mar, eles são mais inteligentes do que Darwin, do que Sócrates no tempo de hoje. E como é que pode se eles são do tempo das cavernas? São assim, o tempo das cavernas, eu modo dizer, são um povo antigo. Porque Deus o ensinava. Deus era o pregador. É por isso que eles tinham conhecimento. Quando os filhos de Deus se reuniam para adorar e Deus ali se fazia presente, Deus com certeza, eu fiz o céu e a terra, papai, assim é a metragem, o homem foi feito de corpo, alma e vivente, pipipi, papai, foi fazendo. E Deus falava e Deus ensinava a eles. Por isso que eles tinham esse conhecimento. É porque eu estou sendo bem resumido o livro de Jó. Se eu parar para falar o livro de Jó, eu tenho que fazer vários capítulos sobre Jó. Eu estou assim, sabe, resumindo. Mas se você parar para ver as conversas deles, o nível de sabedoria que eles tinham sobre tudo é muito grande. É muito grande. Então tinha que ter realmente Deus fazendo uma palestra para eles. É a única explicação. Por isso que existiam cultos aqui na Terra e Deus vinha porque Deus fez isso aqui tudo é dele. Nós somos para Ele. Pense, pelo amor de Deus. Então ele falou, Deus falou lá, não sabes tu que desde a antiguidade, quando foi posto o homem sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve, quer dizer, as pessoas que não servem a Deus vivem pouco tempo aí. E os hipócritas, apenas um momento. Quer dizer, ele está jogando uma indireta. Aí, olha como você está. Você já vai morrer. Você tá igual os ímpios, cara. Não vive muito tempo. Olha como está o seu estado. Então quer dizer, você é um ímpio. Você está na mesma classe deles ali, que esqueceram de Deus. Você está errado, Jó. Você não tem como você ser justo. Não adianta você reclamar. Os amigos dele falaram, não tem como você argumentar. Você fez algo de errado.
Vamos para o 27 e o 29. Isso Zofar falando. Os céus manifestarão a sua iniquidade, e a terra se levantará contra ele. As rendas da sua casa serão transportadas, no dia da sua ira todas se derramarão. Esta, da parte de Deus, é a porção do homem ímpio. Esta é a herança que Deus reserva. Quer dizer, Deus reserva para os homens ímpios somente o pó da terra. A vida deles é curta. Você vê uma pessoa que mexe com drogas? Você vê como é que é a vida deles? Quem é que bate no peito? Não, eu tenho 70 anos, me aposentei vendendo drogas. Não chega nem 30 anos. Se chegar a 30 anos, levanta a mão pro céu. Pessoas que fazem o mal diante de Deus vivem pouco. É a vida. Então, como ele estava no auge da vida dele, Jó estava morrendo aos olhos dos colegas dele. Então, ele falou assim, você é idêntico ao ímpio. Você pecou, você está errado. Aí Jó se defendendo de Zofar. Capítulo 21, verso 13 ao 21. Na prosperidade gastam os seus dias no momento dessa sepultura. Ele falou, realmente, os ímpios, quando são ricos, eles gastam tudo que têm e morrem rápido. Todavia dizem a Deus, retira de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos seus caminhos. Quer dizer, os ímpios, né, não estão nem aí para Deus. Quero saber de Deus. Eu não quero saber de Deus, eu quero saber de viver minha vida, satisfazer os meus desejos. Essa é a vida das pessoas que não querem Deus. Quem é o Todo-Poderoso para nós o servirmos? Isso é o ímpio falando. Quem é Deus para a gente ficar parado, sair, ficar indo na igreja, sentar lá, ficar 1h30 ouvindo Deus, as palavras de Deus? Eu não quero isso para minha vida, eu quero me divertir. Eu quero ir pra praia, eu quero beber, eu quero fumar, eu quero ir pra baile, eu quero fazer sexo, eu quero viver a minha vida. Quem é Deus? Eu não quero. Isso aqui. Jó falando, isso realmente é verdade. Os ímpios vivem pouco porque não querem Deus. E que aproveitará que lhe fazemos orações, quer dizer, os ímpios nem oram. Quem vai orar? Não vou nem à igreja mais orar. Vede, porém, que o seu bem não está na mão deles. Esteja longe de mim o conselho deles. Ele falou assim, rapaz, longe de mim que eu sou ímpio. Eu nunca fiz essas coisas. Pelo contrário, eu sempre busquei a Deus, eu sempre orei a Deus, o meu tempo era para Deus. Não me compara com os ímpios. Jó, se defendendo de Zofar. Quantas vezes sucede que se apague a candeia dos ímpios e lhe sobrevenha a destruição? É Deus, na sua ira, lhes reparte dores. Ele está falando, Deus pega eles realmente, trata mesmo com sua ira. Mas eu não sou ímpio. Eu não sou ímpio. Aí, olha, o capítulo já está em 33. Aí começa, ele faz de novo, e Jó se defende. Eu vou deixar, porque não vai ficar muito grande. Vai ficar muito grande. Então, vai. Ele repreende Jó pela segunda vez, está em Jó, capítulo 22, do 21 ao 30, vai estar aí. Aí Jó se defende de Elifaz outra vez. Jó 23, do verso 10 ao verso 15. Aí Bildade de novo chama a atenção de Jó, falando que ele está errado, que Jó 25, de 1 ao verso 6. Aí Jó se defende de Bildade também outra vez, dizendo, aí está lá Jó 26, do 4 ao 14, e Jó 27, de 1 ao 6. Aí entrou Eliú. Nisso veio mais um, que era conhecido deles.
Esse é Eliú. Ele veio, ouviu um pouquinho da conversa, sentou-se também no chão. Eliú chegou depois. Vamos lá, Jó 32. Jó 32. Jó 32. De 2 ao 9, vamos lá. E acendeu-se, ele ficou escutando a conversa. Mas ele chegou depois. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão. Contra Jó se acendeu sua ira, porque se justificava-se assim mesmo mais do que a Deus. Ele falou, ele ficou irado porque Jó, né, os seus colegas o repreendiam, falando que estava errado, que aqui não tinha como um servo de Deus estar sofrendo aquilo. E Jó, não, eu estou certo diante de Deus, e eu estou certo, Deus pode aparecer aqui e falar, e aquilo irritou Eliú. E também a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos. Não só contra Jó, contra os 3 amigos. Porque não achando me responder, todavia condenavam a Jó. Ele ficou com raiva também dos 3 amigos, porque estava deixando a Jó, ficava respondendo, deixando Jó, né, porque tem pessoas que não querem, que só querem falar. Tem pessoas que... E Jó não podia se defender, não. Esse tinha esse pensamento. Só deixando o Jó ficar falando aí, ele tá falando que tá certo, ele tá errado. Então, já tá dando raiva que vocês ficam parando, deixando ele falar. Esse Eliú falando. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinha mais idade do que ele. Quer dizer, Jó tinha mais idade do que Eliú. Vendo, pois, Eliú, que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, se acendeu sua ira. E respondeu Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, e disse: eu sou de menos idade de vós, de menos idade, e vós já sois idosos. Falou logo para os 4, vocês são mais velhos que eu. Arremessei-me e temi do que vos declarar a minha opinião agora. Ó, para me ouvir o que eu vou falar agora. Ele também era um filho de Deus, estava sempre nas reuniões. Dizia eu: fale os dias e a multidão dos anos, e ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito do homem, e a inspiração do Todo-Poderoso os faz entendidos. Os grandes não são sábios, nem os velhos entendem o que é reto. Pelo que digo, dá-me ouvido, e também eu declarei a minha opinião. Eis que guardei as vossas palavras e dei ouvido às vossas considerações, até que buscasse razões. Atentando, pois, para vós, eis que nenhum de vós há que possa convencer a Jó, nem me responda às suas razões. Ele foi falando: ó, eu ouvi tudo que tu... Mas tudo que vocês dizem, Jó não consegue entrar na cabeça dele que ele está errado. Tadinho de Eliú, né? Eliú era o mais jovem. E ele falou: o que me irrita mais é vocês falarem e vocês não conseguirem convencer Jó de mostrar para ele que está errado. E Jó realmente está errado, mas vocês não conseguem convencê-los. Jó tem resposta para tudo. Vamos para o 33, 12 ao 18. Eis que nisso te respondo, não for... Aí já apontou para Jó: não foste justo, porque maior é Deus do que o homem. Deus é justo, o homem não é justo, mas o Deus é. O que ele faz é justo mesmo. As medidas que ele toma é justo, o homem não. Por que razão contendes com ele? Falou para Jó, começou a chamar Jó no esporro. Porque ele não dá conta de nenhum dos seus atos. O que Deus fez. Abaixa a cabeça e acabou. E você tá nessa merda aí porque você pecou mesmo. E acabou, e não tem conversa fiada para você não, Jó. Eliú, né? Antes Deus fala uma ou 2 vezes, porém ninguém atenta, para ninguém escuta. Aí vai falar: como é que Deus fala? É em sonho. Muitas vezes Deus fala com você em sonho.
em sonho ou em visão de noite. Quando cai num sono profundo, sobre os homens adormece na cama. Então sobre os ouvidos dos homens lhe seja uma cela da sua instrução. Ele falou, ó, duas formas que Deus fala. É o que eu já te disse. Uma é em sonhos. Muitas vezes Deus realmente te mostra em sonhos alguma coisa e Deus pergunta a Deus, Deus, o que sonho é esse? Deus vai te revelar, ó, não faz isso, faz aquilo, toma essa atitude. Ou pela voz do Espírito Santo. É a única forma de Deus falar contigo duas vezes, mas nenhuma delas você ouviu, Jó. E o ser humano hoje também não ouve. Para apartar o homem do seu desígnio e esconder o homem da soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Então ele falou assim, ó, esse Eliú falando, Deus fala muitas vezes, uma ou duas vezes, para a gente sair, né? Quem está atento está sempre se desviando do mal, está sempre desviando. Que tempo era espada, hoje são guerras, armas, assaltos. Deus está sempre falando, não passa por aqui, não faz isso, não compra esse carro agora, onde você mora. Mas você não ouve, você sabe, eu sou crente, eu sou servo de Deus, é de Deus. Aí você compra lá uma Hilux e mora numa comunidade, eu sou de Deus, Deus me abençoou. Aí roubou, aí você fala, mas Deus é ruim. Pelo amor de Deus. Escuta a voz de Deus. Eliú mesmo está errado, mas está nos ensinando também. Escuta a voz. Deus fala uma ou duas vezes. Às vezes sonho e muitas vezes o Espírito Santo de Deus nos fala, mas ninguém está tentando para isso. Eu vou até repetir o versículo 14, que foi interessante. Antes Deus fala uma ou duas vezes. Porém, ninguém atenta para isso. Deus está sempre nos alertando. E versículo 30, capítulo 36, versículo de 5 ao 12. Isso ele faz. Ele faz não, Eliú, o mais novinho, Eliú. E eis que Deus é muito grande, contudo, ninguém despreza, grande em força de coração. Né? Deus não despreza ninguém. Deus não tem escolhido, não, esse eu vou abençoar, você, feio, vai sofrer, não. Todos somos iguais diante do nosso Criador. Não deixa viver o ímpio e faz justiça aos aflitos. Cuidado. Cuidado daquele que você faz sofrer. Deus faz justiça. Do justo não tira os seus olhos, antes com os reis e tronos se assenta para sempre, e assim são exaltados. E se estão presos em grilhões e amarrados com corda e aflição, então lhe faz saber a obra dele e as suas transgressões, portanto, prevalecerão nelas. E revela isso aos seus ouvidos para o seu ensino, e que lhe diz que convertam da maldade. E se ouvirem os que servirem, e se ouvirem e os servirem, acabarão os seus dias em bens e os seus anos em delícia. Então, se você parar para ouvir a voz de Deus e fazer a sua vontade, olha o versículo 11 diz, acabarão os seus dias em bens e os seus anos em delícia. Quem serve a Deus, quem está com Deus, não tem sofrimento. Não tem brigas em casas, não tem casal sendo destruído. Tudo dá certo, é bíblico. Mas você tem que parar para ouvir a voz de Deus. Não é ouvir a voz do pastor, da irmãzinha que fala em mistério, não. É Deus, é Ele que te dá. É Ele. É Ele. Ah, minha irmã, eu vou perguntar para a irmã. Não! Larga o smartphone, dobra o joelho. Deus, eu só tenho mais semelhança. O que eu estou falando de errado? Me mostre-me. Cabeça, meus irmãos, cabeça. Porém, se não ouvirem, a espada estarão passando e espiarão sem conhecimento. Se não parar para ouvir a voz dele, não é a irmãzinha que... Não, é de Deus. Deus te deu livre acesso para falar com ele.
Se não parar para ouvir a voz de Deus, a espada vai passar. É bíblico. É Bíblia. Eu não estou ensinando, não estou criando, não estou inventando palavras. Versículo 20 ao 28, do mesmo capítulo 36. Eis que Deus é grande e nós o não compreendemos. Por isso que esse canal, Conhecendo Deus, é o que eu aprendi. Amiga linda, eu quero passar para você. O que Deus me deu de conhecimento. Como deu conhecimento a Paulo, a João, a Daniel. Ele ainda dá conhecimento aqui na terra. Aqueles que realmente param para buscar a Ele de coração. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. E eu quero passar isso para você agora. Que se você quer ouvir, eu não quero, o problema é teu. Eu não posso fazer nada. Eis que Deus é grande e nós não compreendemos. Porque Ele é muito... Se você parar para ver uma galáxia, você fala, é inacreditável o cara desse fazer 100 bilhões disso. E o número dos seus anos não se pode calcular, não tem como calcular. Deus é o tempo, é o verbo, Deus é tudo. Não tem como calcular a dimensão de como é Deus. Porque reúne as gotas das águas que derramam chuva no seu vapor. E qual as nuvens destilam e gotejam sobre o homem abundantemente. Uma das coisas que mais eles ficavam deslumbre é as nuvens. Ele olhava, como é que aquilo ali tem água? O vento pega, empurra para lá, empurra para cá, empurra para lá, empurra para cá. Como é que isso tem água e do nada? Puf, cai, que chove. É uma coisa sobrenatural. Realmente é bonita, uma coisa que você olha assim e fala, caramba, se a gota é pesada, tá caindo porque ele tá lá. É porque ele que controla. Chove agora, não chove. E aí, esse Eliú, ó, na cabeça de Jó. Mas marretou a cabeça de Jó. Foi o que mais parecia que mais lia, mais prestava atenção nas pregações, nas palestras de Deus. Até que no capítulo 38, né, aparece mais uma personagem. Já está em 48, e olha que eu cortei em 3 pedaços. Aparece o próprio Deus. E depois disso o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Estava ali, todo mundo, aquele grupinho, em frente à casa de Jó, calculo, porque esse é o redemoinho, né? Se o redemoinho formar dentro de casa, ia ser pior, né? Estava ali, todo mundo embaixo de uma árvore ali, Jó tudo machucado, e eles em volta, e ele só foi quando um redemoinho. Redemoinho é um furacão menor. Apareceu aquilo ali. E aí, de dentro do furacão, começou a sair a voz de Deus. E a voz de Deus primeiro foi para Jó. E falou, quem é esse que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? E chegou para Jó e falou, Jó, quem é você para falar comigo assim? Agora cinge os teus lombos como homem, e pergunte-ei, e tu me responderás. Jó teve que se levantar. E se eu falar tudo que Deus falou no capítulo... Deus falou no capítulo 38, 39, 40, 41. Fala nesse... Se eu falar tudo isso, o capítulo vai ficar muito grande, já vai dar 1 hora já. E Deus começa a falar. Jó, a minha inteligência não se compara. Eu criei a terra.
eu criei isso, eu criei aquilo. Você sabe a circunferência da Terra, você sabe as metragens, você sabe porque por dentro da Terra é quente, gravidade. Quem é que está segurando ela no espaço? Se o espaço é tão largo, quem botou ela ali, quem sustenta ali, ela pode ter saído do lugar. E quem você, Jó? Eu sei o que eu estou fazendo. E pá, 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 pá. E todo mundo ali em volta baixou a cabeça e Deus só. E Deus começou a falar sobre animais. Você já viu meu animal tal? Assim, 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 ela não sabe caçar, pequenininho, papai, papapá, ela... Mas nunca faltou comida. E papai, e começou a falar. Tanto é que falou sobre dragão, que foi um dos animais que Deus mais bonito ele criou. E quando Deus acabou de falar, capítulo 42. Então Jó abaixou a cabeça. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo pode, meu Deus, e que nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Me desculpa. Quem é aquele que dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia. Por isso falei coisas que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não os compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei e te perguntarei, e ensina-me, Senhor. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veio os meus olhos. Eu sempre tinha te ouvido, Senhor, lá, mas agora você veio até a mim. Por isso me abomino e me arrependo do pó da terra. Eu imagino ele dobrando os seus joelhos ali. Eu me arrependo, Senhor, por tudo que eu possa ter muitas vezes ousado em querer botar culpa em ti, Senhor. E o redemoinho ali, só escutando a confissão de Jó. A redemoinho foi. E sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o telemita. Aí ele ouviu Jó, depois uma voz saiu de dentro e falou para Elifaz, o primeiro que tinha acusado Jó: a minha ira se acendeu contra ti e contra os seus dois amigos. Quais são os dois amigos? Bildades e Zofar. Porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros e ide ao meu servo Jó. Vá lá, cata da tua fazenda lá e vem aqui e ofereça para o meu servo Jó. E oferecei holocausto por vós. E o meu servo Jó orará por vocês, por vós. Porque deveras a ele eu aceitarei a oração dele. Para que eu vos não trate conforme a vossa loucura. Porque vós não falais de mim o que era reto com meu servo Jó. Rapaz, você imagine isso que você está passando. Que é a cobrança de Deus. E você dobrar, reconhecer, quando você chegar no fim do poço, está dando tudo errado, porque está dando errado, e você chegar e realmente se humilhar a Deus, esquecer os irmãos, e Deus falar assim, olha, você fez tão mal aquela pessoa, aquele, você vai lá e peça desculpa agora. Peça a ele perdão, peça a ele que lhe ore por você, que ponha a mão sobre a sua cabeça, para me retirar o que eu fiz, o que eu estou fazendo contigo. Você vai ter que engolir teu orgulho. Tu vai ter que engolir o teu orgulho. Ou tu engole, ou tu cai fora do jogo rápido. Cuidado. Cuidado.
Esses três tiveram que fazer isso e achavam que estavam na verdade. Achavam, tu tá errado, Jó. Então foram Elifaz, o Tenemita, o Bildades, o Suíta, o Zofar, o Manaíta, e fizeram como o Senhor ordenara. E o Senhor aceitou a face de Jó. Vieram lá, pegaram, fizeram lá o holocausto, cada um deles, dobraram o joelho, por favor, Jó, peço perdão por tudo. E Jó orou por eles. E Deus falou, agora vá para casa. Por Jó, eu vou perdoar vocês. Cuidado, muitas vezes tu vai ter que engolir teu orgulho. Eu sou pastor, eu que faço, eu que estou certo. Cuidado, cuidado, cuidado. Com Deus não se brinca, com Deus... Deus não se brinca, cuidado. E o Senhor virou o cativeiro. Aí quando acabou tudo, Jó falou assim, olha, Deus falou para Jó, eu vou te restituir, Jó. Eu não vou te dar o que você tinha. Eu vou dobrar. Porque eu sei que você realmente era sincero. E sempre foi temente a mim. E o Senhor virou o cativeiro de Jó. Quando orava, vieram os amigos. Ele começou a orar. Pai, perdoa. Perdoa aquilo que ele faz, o que ele falou. As acusações que ele falou contra mim. Ó, perdoa, Senhor Deus, aqui o Zofar, o que ele falou contra mim, se achando que era isso, se achando que era aquilo. Humildade, Senhor Deus, que me acusou disso, dizendo que eu era ímpio, que... Perdoa, Senhor Deus, retire todo o mal, não cobra dele, Senhor. Enquanto ele orava, o Senhor viu a sinceridade daquele homem. E quando orava pelos seus amigos, o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro em tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram. E comeram com ele pão em sua casa, se doaram dele, o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14 filhos. De filhos ele teve 14. Não, mais do que o primeiro, porque teve 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1.000 jumentos de bois e 1.000 jumentos. E também teve 7 filhos e 3 filhas. Então, os filhos, ele não multiplicou, não fez 20. Ele continuou, deu mais 10 filhos a Jó, mas de fazenda, de riqueza, Deus deu um dobro a ele. E chamou o nome da primeira Gemima, e o nome de outra Késia, e o nome da terceira Keren Hapuk. Em toda a terra, não é assim, só onde eu moro, em todo o planeta Terra não se achavam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E o seu pai lhe deu heranças entre seus irmãos. E depois disso, depois de tudo isso, a gente não sabe quanto Jó tinha de vida. Mas depois de tudo isso, para ele ver, né? Depois disso, viveu Jó 140 anos. E viu seus filhos, o filho dos seus filhos, e viu seus filhos, os seus netos, e os seus tataranetos, e seus bisnetos, tataranetos, até a 4ª geração, Deus permitiu. Então morreu Jó, velho e farto de dias, em paz. Porque o cara é justo. É um cara justo. Mais uma vez, Deus não te fez juiz. Existe o Espírito Santo de Deus. Pare para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Adore a Deus, não adore a homem, não faça nada para agradar o homem, agrade a Ele, é Ele que pode te condenar, é Ele que pode te abençoar, é Ele que pode te dar as coisas e tirar as coisas, é somente Ele. Adore a Deus. Tá ok? Desculpa aí, vai bater 1 hora, e foram 3 partes, mas Jó realmente,
Ele realmente, entendeu? Mas fiquemos na paz, tenham um bom dia, uma boa tarde e uma ótima noite. Que Deus nos abençoe a todos nós. Amém.